chamado, já existia um propósito. já existia um propósito. Eu quero dizer para todos os que estão aqui dentro. Eu quero falar para todos os que estão aqui Você presentes. não nasceu em vão. Você não ha nascido em vano. A sua vida não é em vão. Sua vida não é em vano. Existe um propósito de Deus para você. Existe um propósito de Deus para você. A sua vida é um propósito de Sua Deus. vida é um propósito de Deus. Paulo, preparando o jovem pastor Timóteo, Paulo preparando o pastor jovem Timoteo, ele diz em 2ª carta de Timóteo, ele diz em 2 Timoteo, 1:6, capítulo 1, versículo 6. procura dentro de você Procura adentro de você o dom de Deus. o dom de Deus. Paulo está dizendo, Paulo está dizendo, existe um propósito através da sua vida. existe um propósito por meio de sua vida. Deus te trouxe a essa terra para para um propósito. Deus te ha traído na terra para um propósito. Então ninguém pode dizer que você não é ninguém. Então, se nadie pode falar que você não é nadie, Nada e nem ninguém pode falar que você não é nada. nada e nadie pode falar que você não é nada. Você nasceu para um propósito de Deus. Você é nascido com um propósito com Deus. Mas antes de Deus revelar este propósito, Mas antes de Deus revelar este propósito, Ele te mostra o propósito. Deus ele te mostra o propósito. Isso é visão. Isto se chama visão. Jesus Cristo, quando Ele desceu à terra em sua forma humana, Jesus Cristo, quando ha venido na terra em sua forma humana, Ele veio com um propósito. Jesus Cristo ha venido com um propósito. E no livro de Mateus, capítulo 16, esse eu quero que leia. E no livro de São Mateus, capítulo 16, abra a Bíblia de São Mateus, capítulo 16, esse vamos estar lendo. São Mateus 16. Versículo 21. E o versículo de número 21. Quem achar, por favor, leia. Quem encontrou pode dizer, pode ler. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eu vi uma outra Bíblia que igual a sua que você me mostrou ontem, estava aqui em cima. Ajá. É uma tradução diferente, que não é a tradução exata. esta Olha lá, isto. de Nelson. Leia nesta, por favor. São Mateus 16, 21. 21. Dice 21. Devagar, Desde aquel tiempo, devagar, devagar. Despacito disso. Pausadamente, leia Despacito. pausadamente. Bien. Ajá. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. A minha tradução da minha Bíblia A tradução da Bíblia dele é uma revista Almeida corrigida. é uma revista Almeida corrigida. Está escrito assim. Está escrito assim. O pastor vai estar traduzindo. Uhum. Desde então, Desde então, começou Jesus começou Jesus a mostrar. a mostrar, não a declarar. esta e é a nossa palavra. Bíblia está a declarar. E a Bíblia está a mostrar. Amém? Declarar é falar. Declarar é falar. Jesus aqui está mostrando o que ele viu. Jesus aqui está mostrando o que Jesus viu. Visão é fé. Visão é fé. Nós vivemos em duas escolhas. Nós outros vivemos em duas eleições. Ou vivemos por vista, Ou nós outros vivimos por la vista, ou vivemos pela visão. ou nós outros vivemos por la visão. É diferente. É diferente. Você viver pela vista Você vivendo por la vista é viver por aquilo que você está vendo. é viver por as coisas que você está O vendo. que está diante de você. O que está delante de vocês. E muito
muitas das vezes aquilo que você vê não te impulsiona. E muitas vezes o que você vê não te dá impulso, não te impulsiona. A visão é diferente. A visão é diferente. A diferença da visão para a vista A diferença da visão para a vista é que a visão você vai ver, mas crê que vai acontecer. a visão você vai ver, mas vai crer que vai acontecer. E isso te impulsiona. E isso te impulsiona. E quando um homem que tem visão, E quando um homem tem visão, surgem os problemas ou as adversidades, aparecem os problemas, as adversidades, a sua visão sua visão impulsiona ele a lo continuar. impulsiona a seguir adelante. A sua vista não. Sua vista não, a vista não. Quem entendeu? Quem crê? Porque os problemas surgem. Porque os problemas aparecem. E quando você vê o problema, você desanima. E quando você mira para os problemas, desanima. Mas quando você tem visão, Mas quando você tem visão, quando você entende que foi chamado para um quando propósito, você entende que você nasceu para um propósito, dessa visão, desta visão, você atravessa os problemas. você passa por os problemas, atravessa os problemas. Escreva. Escreva aí agora. Quem tem visão Quem tem visão, não anda por vista. não anda por vista. Quem tem visão, não anda por vista. Isso é muito importante. Isso, não escreva isso importante, não. Quem tem visão, Isso é muito importante o que vamos. vamos escrever aqui, né? Sim. O propósito, É para que ele escreva também? não, se quiser, o que puder, irmãos, Claro, escrever. esse é o ponto já que escreveram, claro. Siga a hora. Vou abrir um parênteses aqui. Vai abrir comixas aqui agora. Parênteses. Estava dizendo ao Davi Eu estava falando com Davi que quando você ouve que quando você escuta, num curso, um auditório, quando escola, você escuta um curso, um auditório, até a mesma pregação, hasta mesmo a predicação, a psicologia ensina a psicologia que ensina o ser humano consegue sugar, que atrair, o ser humano receber consegue tragar, atrair. 13 a 15% daquilo que foi falado. De tudo que foi falado, consegue absorver 13%. Mas quando você ouve Mas quando você escuta e escreve, e escreve, é multiplicado 4 vezes. é multiplicado 4 vezes mais. Porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse: Porque a palavra do Senhor habla em Apocalipse. bem-aventurado aquele que ouve, Bem-aventurado aqueles que ouvem, e lê guarda. e guarda. Amém? Guardar, irmãos, é guardar mesmo. Tanto no Guardar, coração e quanto Guardar é guardar mesmo. pega no coração, o teu escrevendo. esboço. Rapaz, o pastor Agarre falou seu alguma bosquejo. coisa. Aí você pega e lê de novo. Sim. Entenda, agora vamos voltar. Volvemos. O propósito, ele é a razão da sua vida. O propósito é a razão de sua vida. Se você não tem propósito, você não tem motivação de viver. Se você não tem propósito, você não tem motivação para viver. Uma certa vez, um rei, Uma certa vez, um rei, um sábio, um sábio, na verdade foi o homem mais rico da Bíblia. ele na verdade foi o homem mais rico E o da mais Bíblia. sábio. E ele mais sábio. O homem que o mundo ainda não conheceu de tanta sabedoria. O homem que o mundo todavia não ha conhecido porque tinha tanta sabedoria. Ele disse, Ele disse, escreva, escreva aí agora. Provérbios 28, 18. Provérbios 28, 18. Essa é a referência. Um homem sem visão Ele disse, um homem sem visão é um homem morto. é um homem morto. Para escrever isso aí, pode escrever esta parte aí. Um homem sem visão é um homem morto. A visão que Deus te dá A visão que Deus te dá para o propósito para o propósito é o desígnio daquilo que você vai usar são os desígnios que você vai usar para chegar à sua conquista. para chegar onde você quer conquistar. E não é qualquer conquista, E não é qualquer conquista, é cumprir a vontade de Deus. é cumprir a vontade de Deus. O propósito pode ser por tempo limitado O propósito pode ser por tempo limitado
E o propósito pode ser a sua vida inteira. E o propósito também pode ser a sua vida inteira. Depende de para que Deus te chamou. Depende para que Deus te chamou. Uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho a segurança. Desde o dia que eu cheguei aqui, Desde o dia que eu cheguei aqui, Deus falou comigo Deus falou comigo que havia um propósito dele em mim aqui. que havia um propósito de Deus na vida dele. Nós todos, eu como os meus irmãos, Eu, como meus irmãos, estamos com saudade da família. estamos estranhando a família. Estamos sofrendo por estar longe dos filhos. Estamos sofrendo por estar lejos da família. Mas o propósito que Deus nos deu Mas o propósito que Deus nos nos ha dado sustenta aqui está nos sustentando aqui para manter a sua vontade. para manter a vontade de Através de Deus nós. por meio de nossa vida. Escute com muita atenção o que eu vou dizer. Escute com muita atenção que vou falar. O propósito que Deus te deu O propósito que Deus te ha dado te incomoda. te molesta. Vou repetir isso aqui. O propósito que Deus te ha dado te molesta. O propósito que Deus te deu O propósito que Deus te deu te deixa inquieto. te deixa inquieto, Mesmo que te custe mesmo que te custe outras coisas, outras coisas, como trabalho, como trabalho, família, emprego. emprego. O propósito te inquieta. O propósito te deixa inquieto. Quando Moisés estava ainda lá no Egito, Quando Moisés todavia estava em Egipto, abra comigo Atos capítulo 7. abra sua Bíblia aí, Hechos capítulo de número 7. Hechos capítulo 7. Ele foi instruído com toda a sabedoria do Egito. Moisés foi instruído com toda a sabedoria do Egito. Hechos capítulo 7. O versículo de número 22 em diante. O versículo 22 adelante. Quem puder ler somente o 22. ¿Quién Fue encontró? enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Repita. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Escute com muita atenção. Escute com muita atenção. Até hoje, Hasta hoje, você foi capacitado para uma obra. hasta hoje você ha sido capacitado para uma obra, Que seja para seus bens financeiros, que seja para seus bens financeiros, ou que seja para o reino de Deus. que seja para o reino de Deus. Mas uma coisa eu sei. Mas uma coisa eu sei, Você foi preparado até hoje para algo. você foi preparado hasta hoje para algo. Se você ainda não está dentro do propósito de Deus, Se você todavia não está dentro do propósito de Deus, você é uma pessoa que reclama, você é uma pessoa que reclama, que murmura que murmura e não aceita. e não aceita. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí Moraes tem muito. E aí parece ter muito. Porque tem pessoas que não encontraram o seu propósito Porque há ainda. pessoas que todavia não encontraram o seu propósito. E por isso estão incomodados. E por isso estão incomodados. E quando veem alguém cumprindo o propósito, E quando miram uma pessoa cumprindo o propósito, ficam mais incomodados começa a ainda. quedar mais molesto todavia. Uma pessoa sem propósito, Uma pessoa sem propósito, sem visão, sem visão, ela começa a procurar erros e falhas no seu propósito. é uma pessoa sem visão começa a buscar erros e falhas em seu propósito. Porque aquilo que era para ela fazer na vida dela, Porque o que era para a pessoa estar sendo em sua vida, ela está fazendo na vida do outro. este está sendo na vida de outra pessoa. Porque o outro entendeu a visão Porque o outro entendeu a visão e o seu propósito. e o propósito.
Mas por ela ainda não ter encontrado o seu propósito Mas e a por sua la visão, persona todavía no ha encontrado el propósito y su visión, ela é uma pessoa inquieta. es una persona molesta. Entendeu? ¿Entenderam, hermanos? É por isso que você precisa você precisa encontrar o seu propósito. É por isso que você tem que encontrar seu propósito. E como saber qual foi o propósito que Deus me designou? Aí está. E como saber qual é o propósito que Deus me ha designado? É aquilo que me incomoda. É o que em mim me molesta. Escute o que Estevão disse sobre Moisés. Escute o que Estevão ha dito sobre Moisés. Moisés, ele era sábio. Moisés era sábio. Ele tinha conhecimento do Egito. Moisés tinha conhecimento. Ele foi capacitado para uma obra local. Moisés foi capacitado para uma obra local. E ele sabia do seu chamado. Moisés sabia de seu chamado. O problema é que ele não foi capacitado para o seu chamado. O problema é que Moisés não foi capacitado para seu chamado. Esse é um problema. Isso é um problema. Porque muitas das vezes nós sabemos qual é a visão. Porque muitas vezes nós outros sabemos qual é a visão. Eu entendo que eu nasci para um propósito. Eu entendo que eu nasci para um propósito. E eu não quero, esse é o problema, eu não querer aprender, me capacitar para cumprir o propósito. E isto é um problema que quando eu não quero me capacitar para cumprir o propósito. Porque existem muitos no reino. Porque existem muitos no reino que recebem a revelação da visão. Há muitas pessoas no reino que recebem a revelação. Eu vou ser um missionário. Eu vou ser um missionário. Eu vou levantar uma obra social na igreja. Eu vou levantar uma obra social na igreja. Mas quando Deus dá a visão, Ele dá a visão no início. Deus dá a visão no começo. O fim é o cumprimento do propósito. O fim é o cumprimento do propósito. Mas eu preciso passar pelo trajeto. Mas eu necessito passar por a trajetória. Então Moisés, ele viu a visão. Então se Moisés viu a visão do propósito que Deus tinha através da vida dele. Moisés viu a visão do propósito que Deus tinha lá no na vida Egito. dele. Quando Moisés todavia estava em Egito. E ele achou que já estava preparado para cumprir o seu propósito. Moisés já pensou que estava preparado para cumprir seu propósito. Porque Moisés fez faculdade. Porque Moisés já tinha uma carreira em Egito. Porque Moisés ele tinha estudos. Porque Moisés tinha ensinança, então, estudo. Por saber que tinha conhecimento local. Por Moisés pensar que tinha conhecimento local. Ele achou que já estava preparado para cumprir o seu propósito. Ele pensou que já estava listo para cumprir o propósito. Leia comigo. Leia comigo. Verso de número 25. Versículo 25. Hechos capítulo 7, versículo 25. Eu vou ler na minha tradução, o pastor vai... O pastor vai estar lendo na tradução, eu vou estar repetindo. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus estava dando a liberdade pela sua mão, por meio de sua mão. Mas eles não entenderam. Mas seus irmãos não entenderam. Moisés pensou que os irmãos de ele, que não Israel, pensava que ia sacar a estes com sua própria mão. Mas diz a Bíblia que os irmãos de Moisés não entenderam. Os irmãos referindo-se a Israel. Por quê? Por quê? Pergunta para o seu irmão, por quê? Por quê? Pergunta para o seu irmão, por quê? Porque ninguém se torna mestre. Porque nadie se converte em maestro sem ser primeiro um aluno. Sem ser primeiro ser um aluno. É impossível. Jesus mesmo disse que o profeta na sua casa, que o profeta em sua casa não tem honra. Não tem honra. Se lembram quando Moisés estava atravessando o deserto? Se acorda quando Moisés estava cruzando o deserto? Vamos falar de novo sobre isso. Vamos falar outra vez sobre isso. Miriam e Arão não aceitaram o chamado de Deus na vida do seu irmão. Maria e Arão não aceitaram o chamado de Deus na vida de Moisés. Porque Miriam era mais velha do que Moisés. Porque Maria era mais velha que Moisés. E Arão também. E Arão também.
Então eles não aceitavam que Moisés poderia ser chamado por Deus. Então, estes não aceitavam que Moisés podia ser chamado primeiro que estes. E isso vai acontecer na nossa vida. E isso sempre vai acontecer em nossa vida. Muitas pessoas que viram você crescer, Muitas pessoas que viram você crescendo, viram você no pecado, viram que quando você estava em pecado, lembraram de você somente nos momentos ruins. se acordaram de você somente nos malos momentos. Você não pode cobrar deles isso. Você não pode cobrar de estes Pelo isso. contrário. Por el contrário, Você precisa passar por uma outra preparação. você necessita passar por outra preparação. E não adianta você buscar conhecimento humano para conquistar honra E não adianta você buscar conhecimento humano para conquistar honra no reino. em reino. Você precisa buscar conhecimento dos céus. Você necessita buscar conhecimento do céu. Porque conhecimento da terra, qualquer um na terra pode Porque adquirir. conhecimento na terra qualquer um pode ter. Mas como eu disse lá atrás, Mas como eu digo atrás, revelação Deus só dá a quem quer. revelação Deus dá somente àqueles que quer. Amém? O que Deus vai fazer aqui nessa manhã, O que Deus hará esta manhã não vai fazer na vida de muitos. não vai ser na vida de muitos. Não porque Ele não quer, Não porque Deus não quer é porque assim. eles não querem. É porque estes não querem. E Deus está levantando homens de Deus aqui nessa E manhã Deus está levantando homens de Deus esta manhã para poder ensinar isso também para para eles. poder ensinar isso também para estes. Da mesma forma que nós estamos sendo Da ensinados. mesma maneira que nós outros estamos sendo ensinados. Isso se chama submissão. Isso se chama submissão. Da mesma forma que Deus levantou o pastor Eduardo aqui, Da mesma maneira que Deus ha levantado o pastor Eduardo aqui, o pastor Eduardo também irá levantar homens para dar continuidade à sua o missão. pastor Eduardo também levantará homens para dar continuidade a esta missão. Mas ele não vai conseguir fazer isso. Mas o pastor não vai conseguir fazer isso. É impossível ele fazer isso É impossível fazer isso sem que antes Deus tenha dado a ele uma visão. se antes Deus dá para mim uma visão. Escreva o que eu vou dizer. Escreva a hora que ele vai falar. Deus não dá visão para um grupo. Deus não dá visão para um grupo. Deus dá visão para um. Deus dá visão para uno. Deus não dá visão para um grupo, Deus dá visão para uno. Mas esse um Mas este uno é impossível ele realizar sua visão é impossível realizar sua visão sozinho. solo. Então Deus deu ao pastor Eduardo aqui na Argentina Então, se Deus ha dado para o pastor Eduardo aqui em Argentina uma visão. uma visão, Mas o propósito dessa visão mas o propósito desta visão só vai se cumprir solamente se cumprirá quando houver uma corporação. quando tiver uma corporação. Todos a podido escrever aí? Que repita. Repita Deus aí. não dá visão para um grupo. Deus não dá visão para um grupo. Deus dá visão para um. Deus dá visão para uno. Para que este conquiste, realize o propósito com muitos. Para que este uno realize o propósito com muitos ou com outros. A visão é dada a um, A visão é dada para mas um, o propósito é realizado com muitos. mas o propósito é realizado com muitos. Escute com muita atenção. Escute com muita atenção a hora. No verso 26. Versículo 26. No dia seguinte apareceu-lhe quando brigavam. E no dia seguinte ele se apresentou quando peleavam. Moisés achou que estava preparado. Moisés pensou que estava preparado. Ele tinha a visão, Moisés teria a visão. mas não estava capacitado para a obra. Mas Moisés não estava capacitado para a obra. Então ele quis. Então se Moisés quis Essa palavra quis, eu não sei como está na sua tradução, mas grafe ela. Marque. Ele versículo quis. 26. Em seguida ele apresentou um dos estes que reinham, que seria peleando. E los poniam em paz, dizendo, varões e irmãos sois. Não diz que ele queria, não? Não. Não, então na minha tradução que dá. Aham. Aqui na minha tradução está dizendo que ele queria Na tradução da Bíblia dele está dizendo que ele queria levá-los à paz. levá-lo à paz.
Aí está dizendo que los poniam em paz. Isso. Essa era a vontade de Moisés dentro da visão. A vontade de Moisés dentro da visão era poner a paz entre os irmãos que estavam peleando. Então essa visão foi dada a ele, porém ele não estava preparado para esse propósito. Moisés foi dada a visão para Moisés, mas Moisés não estava preparado para a visão. E eles não aceitaram isso. E os irmãos não aceitaram isso. Então, quando ele vê um soldado atacando um dos seus irmãos, quando Moisés vê um dos soldados atacando seu irmão, ele fica enfurecido. Moisés queda enojado. E o chamado nos dá raiva. E ele chamado nos agarra raiva. Quando eu vejo a injustiça. Quando nós outros vemos a injustiça. Quando eu vejo que não está sendo bem feito. Quando nós outros vemos que não está sendo bem ético. Quando eu estou passando com o meu carro pela rua. Quando estamos passando com o auto na caixa. E vejo uma família no frio. E vê uma família na caixa. E a lágrima desce. A lágrima desce. É o chamado falando com você. É ele chamado falando com os outros. Quando você vê uma pessoa morrendo nas drogas, quando você vê uma pessoa morrendo nas drogas, e isso dói no seu coração, isso dói no seu coração, é o seu chamado falando com você. É ele chamado falando em sua vida. Quando você vê jovens se prostituindo, quando você vê as jovens se prostituindo, e isso te deixa nervoso, isso te deixa enojado, é o seu chamado falando com você. É seu chamado falando com você. Porém, eu não posso ir sem antes ser preparado. Pero eu não posso ir antes de ser preparado. Porque se eu for sem preparação, porque se eu vou sem preparação, corre o risco de eu ser mal interpretado. Pode passar que eu seja mal interpretado. Uma vez estava conversando com o chefe como é que eu digo? Chefe das drogas, o chefe da boca? Sim, do narco. Isso. Um dia ele estava falando com o chefe do narco. E eu disse a ele que iria subir ao morro onde eles estavam lá. Eu disse para o chefe do narco que ia subir para evangelizar. Para evangelizar. As bocas. Para evangelizar os narcos aí que estavam vendendo droga. Isso. Ele falou comigo o seguinte. Ele falou assim comigo. Você não vai ganhar ninguém lá. Você não vai ganhar nada e achar. Porque no momento que eles estão vendendo drogas, porque no momento que estes estão vendendo a droga, eles podem até pedir para você orar. Estes podem estar pedindo para você orar. Porque eles têm temor a Deus. Porque estes têm temor a Deus. Não a você. Não a você. Eu não aceitei essa palavra. Eu não aceitei esta palavra. Então eu pedi ao Senhor. Então se eu pedi ao Senhor, me capacita para que eu possa subir e fazer esse chamado. Me capacite para que eu possa ir e fazer esse chamado. Desde o dia que eu tive essa visão, esse propósito de subir. Desde o dia que eu tinha esse propósito de ir para predicar. E subir para poder pregar. Eu comecei a entrar em uma consagração de meses. Eu comecei a ser uma consagração de meses. E quando Deus falou comigo, pode ir. E quando Deus falou comigo, listo, baixa. Eu subi. Eu subi, foi. E foi a mesma pessoa que falou que eu não podia subir, eu orei na casa dele. E a mesma pessoa que me disse que eu não podia subir, foi a primeira pessoa que eu orei por isso. E Deus curou a filha dele. E Deus sanou a filha do narco. E então o chefe do tráfico, então o chefe do narco se rendeu a Jesus Cristo. Se rendeu a Jesus Cristo. Ele era meu diácono na minha igreja. E ele era diácono da igreja dele. Não adianta você ter a visão. Não adianta você ter a visão. Se você não estiver capacitado para realizar a obra. Se você não estiver capacitado para ser a obra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então Moisés, ele tentando fazer que o propósito aconteça antes do tempo. Então se Moisés tentando fazer que o propósito se cumpra antes do tempo, ele mata esse soldado. Ele matou o soldado que estava peleando com um de seus irmãos. Talvez ele pensou que Deus iria agir naquele momento. Quizá Moisés pensou que Deus ia accionar em este Porque ele tinha uma visão de Deus de salvar aquele povo. Porque Moisés tinha uma visão de Deus de salvar esse povo. E ele estava salvando uma pessoa. E Moisés estava salvando uma pessoa.
Mas Deus não chamou Moisés para salvar um. Mas Deus não ha chamado Moisés para salvar um, Deus chamou para salvar muitos. mas Deus chamou para salvar muitos. O seu propósito Seu propósito não é só para você e sua família. não é solamente para você e para a sua É família. para salvar muitos. É para salvar muitos. É para salvar a bairro. É para salvar bairros. É para salvar cidades. É para salvar cidades. É para salvar nações. É para salvar nações. Deus nunca dá visão pequena. Deus nunca vai te dar uma visão pequena. Deus sempre dá visões grandes. Deus sempre dá visões grandes. O propósito que Deus tem através da sua vida O propósito que Deus tem por não é meio da limitado sua só vida. dentro da sua igreja, Não é limitado solamente dentro da sua igreja, casa, dentro de sua ou casa, do seu bairro. ou de seu bairro. O propósito que Deus tem através da sua vida O propósito que Deus tem para a é sua para vida salvar é multidões, para salvar multidões. através do entendimento Por meio do entendimento que você recebe de Deus. que você está recebendo de Deus. Só quem crê diga amém. Só quem crê diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que Moisés fez precipitadamente Então, o que Moisés hizo precipitadamente fez que ele tivesse medo. Ele não acreditou na visão, porque deu errado. isso que Moisés criasse medo em seu coração ao ponto de não crer na visão. No momento, para Moisés, E el momento para Moisés, ele achou que a visão então era mentira. ele pensou que a visão era mentira. Porque o seu conhecimento da verdadeira visão de Deus Porque seu conhecimento da verdade era limitado a um só hebreu. era limitado a solamente a um hebreu. E isso deixou ele frustrado. Isso lhe ha deixado frustrado. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Porque muitas das vezes você vai orar por uma pessoa endemoniada. Porque muitas vezes você pode orar por uma pessoa endemoniada. E você foi chamado para uma ministração de libertação, para um E você ministério foi de chamado libertação. para uma ministração de liberação. Chamado para isso. E esse endemoniado não é liberto. E este endemoniado não é liberto. E as pessoas vão começar a te zombar de E as você. pessoas começarão a burlar de você. Aí isso vai causar em você uma frustração. Isso pode causar em sua vida uma frustração. Mas isso é errado. Mas isso é errado. Porque você está limitando a visão de Deus. Porque isso, você fazendo isso, está limitando a visão de Deus. Deus não quer te usar para libertar um endemoniado. Deus não quer te utilizar para liberar um endemoniado. Deus quer te usar com poder e sabedoria. Deus quer te utilizar com poder E você não vai sabedoria. precisar colocar as mãos sobre a E cabeça você de não alguém. vai necessitar pôr as mãos. Quando sobre você abrir a sua boca, Quando você abrir sua boca, quando você aparecer no local, quando você apresentar quando você andar pelas ruas, Quando você caminhar pelas aleluia. aonde você passar, as pessoas começarão a receber libertação. Aonde você passar, as pessoas receberão liberação. Lembra de Pedro? Se acorda de Pedro? Pedro, quando estava andando com Jesus, estava passando por um momento de preparação. Pedro, quando caminhava com Jesus, estava passando por um momento de preparação. E Jesus, ao subir ao céu, E Jesus, ao subir ao céu, ele sabia que Pedro já estava preparado. Jesus já sabia que Pedro estava preparado. E Pedro, em Lucas 9, não estava com os discípulos, Em Pedro, Lucas capítulo 9, não estava com expulsando os discípulos. aquele jovem lunático. Não estava expulsando O demônio. homem que estava endemoniado lunático. Porque ele estava na presença de Jesus Cristo orando com o monte. Porque Pedro estava na presença de Jesus orando em E aqui monte. tem uma diferença E aqui há uma diferença de dois tipos de discípulos. de dois tipos de discípulos. Aqueles que querem buscar a face de Deus no monte Aqueles que querem buscar a face de Deus em um monte e aqueles que acham que já estão preparados e não querem e nada. aqueles que pensam que já está preparado e que não quer ser nada. Acham que já estão prontos. Já pensam que estão listos. São Moisés ainda no Egito. São Moisés todavia em Egipto. Meu Deus. A glória. Pedro sabia que não estava pronto. Pedro sabia que não estava pronto. Porque antes de Preparado. subir ao monte, Porque antes de Pedro subir o monte, Jesus disse para ele: Jesus disse para Pedro: Pedro, Pedro, Satanás tem te pedido para te cirandar, Satanás está pedindo para te sarandear. mas eu tenho rogado ao Pai Mas eu tenho rogado ao Padre para que a sua fé não se para desfaleça. que sua fé não desfacheça. Pedro vai dizer assim: mas eu já estou preparado. Pedro vai dizer: eu já estou preparado. Já estou listo. Pedro tinha uma plaquinha na casa dele assim: expulsa-se demônios. Pedro tinha um cartel: echa fora os demônios. Pode vir. Pode venir.
Jesus olha para ele, você não está preparado. Jesus mira para Pedro e diz: você não está preparado. Hoje mesmo me negará. Hoje mesmo você me negará. Aleluia. Por que nós estamos passando por uma geração de crentes Porque estamos passando por uma geração de crentes que se convertem ao Senhor que se convertem ao Senhor e quando vem qualquer tipo de tribulação, e quando vem qualquer tipo de tribulação, ele abandona Cristo. ele abandona Cristo. Porque não querem passar um momento com Deus. Porque não querem passar um momento com Deus. Só a palavra nos capacita. Solo a palavra que nos capacita. Então, o que Deus faz aqui? Então, o que Deus faz aqui? Deus então aproveita Moisés naquele momento de frustração, Deus aproveita que Moisés estava em um momento de frustração, porque ele achou que o chamado não era verdadeiro. porque Moisés agora estava dudando do chamado. Então, Deus levanta Faraó Então, se Deus levanta Faraó para perseguir Moisés. A Moisés. Muitas das vezes você não vai entender por que o inimigo se levanta contra você. Muitas vezes você não vai entender porque o inimigo se levanta contra você. Cuidado para não murmurar contra Deus. Cuidado para não murmurar contra Deus. Porque talvez foi Deus que levantou o inimigo para te tirar desse lugar de Israel. Porque quizá foi Deus que preparou o inimigo para te sacar do comodismo, desta cômodo. Jesus, quando ele sobe em assunto ao céu, ele fala algo. Jesus, quando subiu para o céu, ele abre algo. Fiquem em Jerusalém até que do alto venha a promessa. Jesus disse para os discípulos: quedai-vos em Jerusalém hasta que del alto seais investidos de poder. Ou seja, vocês vão ficar em Jerusalém, ustedes quedarão em Jerusalém até receber o poder. hasta receber poder. Depois disso, Depois disso, vocês irão. ustedes irão. Serão as minhas testemunhas. Serão mis testigos. Judeia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Hasta os confins da terra. Em Atos capítulo 2, Em Hechos capítulo de número 2, 50 dias depois, 50 dias depois, 40 dias foi Jesus, ficou com os discípulos. 40 dias Jesus estuvo 10 com os dias eles discípulos. ficaram no templo orando. 10 dias estes quedaram orando em el templo. E 10 dias de oração, irmãos, é poder de Deus E sobre a 10 vida do dias crente. de oração é poder de Deus na vida do crente. Então, quando é derramado esse poder de Deus sobre esses crentes, Então, se quando é derramado o poder de Deus na eles vida se dos empolgam. crentes, estes quedam emocionados, empolgados. é gostoso? Lhe gusta, é lindo. Muito bom? É muito bueno. Falar em línguas estranhas? Hablar línguas Fuego estranhas. puro? Mas cuidado com isso. Mas cuidado com isso. Você não recebeu o poder para ficar parado. Você não ha recebido o poder para quedar parado. Lembra o que Cristo disse? Se acorda no que Cristo disse? Até receber poder, Hasta receber poder. fique em Jerusalém. Queda em Jerusalém. Depois vocês precisam ir. Depois você necessita ir. E eles não foram. E estes não foram. Em Atos capítulo 9, Hechos capítulo de número 9. abra comigo. Abra sua Bíblia em Hechos capítulo 9. Verso de número 15. Versículo de número 15. Quem achar Hechos pode ler. capítulo 9. Versículo de número 15. El Señor les dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Deus está dizendo que Paulo era um vaso escolhido por ele. Deus está dizendo que Pablo era um vaso escorrido por Deus. Então, quando os discípulos não querem obedecer o ID, Então, se quando os discípulos não quiseram porque obedecer a lei, eles estão maravilhados com aquilo que receberam, aquilo porque que eles viram. estavam tão maravilhados com o que é recebido, Então eu vejo Deus no céu, então se choveu Deus em el cielo, olhando para baixo mirando para baixo e olhando para os seus discípulos não obedecendo o seu e ID. mirando para os discípulos que não estavam obedecendo el id. Eles receberam a visão, Eles receberam a visão, receberam o propósito, receberam o propósito, que era ir pregar o evangelho, que era ir predicar o evangelho, receberam o poder, a capacitação, receberam o poder da capacitação, mas ficaram dentro da igreja. mas quedaram adentro da igreja.
Eu não sei se você conhece esse crente. Eu não sei se você conhece esse crente, Só é crente na igreja. que é crente solamente na igreja. Eu e o pastor Tiago conhecem muito. Eu e o pastor Tiago conhecemos muito. Na igreja pula, sapateia, fala língua estranha, E na profecia. igreja salta, sapateia, abre a língua estranha, profetiza. Mas quando sai da igreja, Mas quando sai da manto igreja, fica. o manto queda na igreja. aqui eu acho que não tem isso. Eu creio que aqui não há, disse. Então sabe o que Deus faz com esse crente? Então, se sabe o que Deus faz com esse crente? Eu dei a ele uma visão. Eu lhe di uma visão. Eu falei para ele qual é o propósito. Eu falei para estes qual é o propósito. Derramei sobre ele o meu poder, Derramei sobre estes meu poder, mas eu falei com ele, mas eu falei com ele. vai trabalhar. Vá trabalhar. E ele não foi. E ele não quis ir. Aí Deus levanta um Paulo da vida Aí Deus levantou um Pablo para perseguir a igreja. para perseguir a igreja. Olha aí. Escute com muita atenção o que eu vou dizer isso aqui. Escute com muita atenção isso. Deus ele dá um juízo sobre Israel. Deus dá um juízo sobre Israel. Ele fala através de Jeremias. Ele habla por meio de Jeremias. Deus vai julgar esse povo. Deus vai juzgar este povo. Ele já levantou alguém para julgar esse Ele povo. já levantou alguém para juzgar este povo. Deus levanta, Abacuque diz que Nabucodonosor Abacuque dijo que Nabucodonosor é a vara de Deus, é a vara na mão de Deus. é la vara na mão de Deus. Porque o povo não queria ouvir o profeta. Porque o povo não queria escutar O povo não queria mais ter temor a Deus. O povo não queria mais ter Eles temor. iam à igreja. Estes iam para a igreja. Jeremias disse isso. Jeremias dijo isso. É tanto que ele prega na igreja isso. É tanto que Jeremias predica na igreja. Vocês estão sacrificando sem coração ao Senhor. Vocês estão sacrificando sem coração ao Senhor. Vocês não estão mais tratando das viúvas e dos órfãos. Vocês já não cuidam das viúvas e dos órfãos. A religião que Deus preparou virou política. A religião que Deus preparou ha cambiado em política. Por isso Deus levantou Nabucodonosor Por isso que Deus levantou Nabucodonosor para vir e levar em cativeiro para a Babilônia. para levar o povo de Judá em cautividade para a Babilônia. O rei de Israel disse para O Jeremias. rei de Israel disse para Jeremias. Era crente esse rei. Esse rei era crente. Gente boa, crente bom. Uma pessoa buena. Aí ele diz assim, se for assim então, Jeremias, E o rei contesta para Jeremias: se é desta maneira, vamos contra ele, vamos lutar. vamos contra esse rei, vamos pelear contra o rei. Jeremias disse, Jeremias dijo, não levanta a mão contra Nabucodonosor. e Jeremias disse: não levanta sua mão contra Porque Nabucodonosor. Deus levantou ele para trazer juízo a essa Porque terra. Deus levantou Nabucodonosor para trazer juízo a esse Quando eu recebo a visão, Quando eu recebo esta visão, entendo o propósito, entendo o propósito, recebo de Deus a autoridade recebo de Deus a autoridade e não trabalho, e não trabalho. Deus levanta um inimigo para nos perseguir. Deus levanta o inimigo para nos perseguir. Mas não para nos matar, Mas não é para nos matar, é para nos tirar do banco da cadeira para nos da sacar da igreja cicha e ir trabalhar. e ir trabalhar. Eita Ahora, glória. ¿quién es ese? Amém? Reciba. Isso é muito importante. Meu Deus, hein? Uma vida com visão Uma vida com visão é impossível sem unidade. é impossível sem unidade. Eu não teria possibilidade de estar aqui na Argentina Eu não teria nenhuma possibilidade de estar aqui na Argentina sem a presença do pastor Tiago, pastor sem a Joaquim. presença do pastor do Tiago, presbítero Wesley. do pastor Joaquim e do presbítero Wesley. Deus me deu uma visão Deus me ha dado uma visão e eu estou cumprindo o propósito com eles. e eu estou cumprindo o propósito com estes. A visão que Deus que deu foi ao senhor, né? Deu ao pastor Tiago. A visão que Deus deu ao pastor A Tiago visão que Deus ha dado ao pastor Tiago causou em mim uma visão. causou em mim uma visão também. Como é que falou? É coleiro? Cadê Coleiro. o- Coleiro? Coleiro?